Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. E divulgue o vídeo da palavra de Deus. Muito bem. E a mensagem de hoje é a respeito de Salomão. Nós temos muito que aprender da palavra de Deus através de Salomão. Muito bem. E nós vamos começar pelo texto 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz assim: Porém Samuel disse: O que o Senhor prefere? O que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Eis que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar ovelhas. Versículo 23. Porque a rebelião contra Deus é tão grave como o pecado de feitiçaria, e o orgulho é como a iniquidade e idolatria. É como iniquidade a idolatria. Ainda, Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: O que eu quero que vocês me obedeçam. Eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me obedeçam e não ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Isso no Velho Testamento, as reuniões que tinham para adoração a Deus, eram levado oferta de sacrifícios, eram concentrações, cultos de adoração, e cada um levava a sua oferta de sacrifício. No Novo Testamento, de Jesus para cá, da igreja apostólica para cá, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, né? E as festividades que nós temos do culto de adoração a Deus, culto de louvor, aquelas reuniões, concentrações impactantes, eventos, tudo para adoração a Deus. Mas o que a palavra de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo, o que Deus quer é obediência, que nós obedecemos a Ele. Ele se agrada muito mais na nossa obediência do que na nossa oferta.
Deus se agrada muito mais em nós obedecermos os seus mandamentos, as suas palavras, e seguirmos aquilo que ele determinou para a sua igreja, do que estarmos com aquelas ofertas, ofertas maravilhosas, fazendo conjuntos de roupa, fazendo concentrações, fazendo aquelas coisas magníficas. E às vezes a nossa alma diante de Deus está com problema, não é? Em vez da gente obedecer a Deus, nós ficamos transgredindo a palavra de Deus. Nós vamos ver no caso da palavra de hoje o que aconteceu com Salomão, a desobediência de Salomão. E a mensagem de hoje, ela é igualzinho, Salomão no Velho Testamento, é igualzinho aos líderes religiosos do Novo Testamento. É a mesma coisa. Não mudou nada. E Deus falou com Salomão em sonho, prometeu e cumpriu, deu as suas riquezas. Ele pediu humildemente: Senhor, eu quero, Senhor, sabedoria para poder reger o teu povo, para entrar e sair, apresentar as suas leis para o povo, teu povo. Deus se agradou muitíssimo e deu para ele aquilo que ele pediu. Mas só que ele não soube usar a sabedoria que Deus deu. Como muitos líderes religiosos nos dias de hoje, que no início do seu ministério, que Deus lhe deu uma bênção, lhe deu aquela humildade, aquelas concentrações. E hoje a gente vê que esses líderes, o que eles fazem com a igreja do Senhor, igual Salomão fez com Israel. E vejo igualzinho os líderes dos dias de hoje. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus o nosso representante do Velho Testamento, chamado Salomão. Vamos ver a influência de Salomão. Primeiro nós vamos começar lendo o que Deus determinou. A ordem que Deus determinou e não foram cumpridas. Não foram cumpridas. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarão. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Agora que nós vamos ver a determinação de Deus. Continuando o versículo. E vocês, Israel, não faça nenhum acordo de paz com eles. Nenhum acordo. Versículo 3. Não case
com essa gente. Não casem com essa gente. Nem vocês e nem os seus filhos e filhas. Case com essa gente estranha de outras nações. Agora vem a gravidade da palavra. Pois esse povo, antes eu quero fazer a minha pergunta para Moisés, né? Moisés, mas por que eles não podem? Não são homem, mulher, não, evangelista Eugênio. Jeová me disse, não é para eles casarem com nenhum daquele povo. Moisés, mas por que não pode casar? Por que eles não podem casar com aquele povo de outras nações? Porque, evangelista Eugênio, o Senhor me disse, pois esse povo faria os teus filhos desviarem de mim, diz o Senhor, para seguirem um outro Deus. É por isso que eu não quero. Vejam a palavra do Senhor. Esse povo fará com que meus filhos, minhas filhas, o meu povo se desviarem de mim e seguirem os seus deuses. É por esse motivo, evangelista Eugênio. E o que é que você não está entendendo? Bom, por hora está tudo certo. Vamos ao capítulo Deuteronômio 17. Moisés, eu tenho mais uma pergunta. E como é que o povo vai saber disso? Então o povo vai saber porque os líderes, os reis, eles vão ensinar, que vão governar o meu povo. Eles vão instruir o meu povo. Então aqui vai, do capítulo 14, versículo 14 até o 20, vai a instrução para os reis, só para os reis, qual eram os seus deveres. Versículo 14 e versículo 15, eu quero dar uma explanada. No 14 e 15, capítulo 17, Deuteronômio 17, versículo 14 e 15. Olha, Deus não estava encorajando os israelitas a escolherem um rei. Isso no dia de Moisés, tá? Para governar a nação. Deus não estava nem um pouco interessado nisso. Muito bem. Na verdade, ele era contra essa ideia. Deus era completamente contrário a essa ideia de levantar um rei como as outras nações. Muito bem. Por ele ser o rei, porque Deus era o próprio rei deles. E não queria que pôr ninguém no seu lugar. Mas ele abriu uma exceção. Vamos nós. Seu povo devia obedecê-lo a Deus. Mas Deus sabia que os israelitas um dia iam pedir um rei, como ele pediu ali em Samuel, capítulo 8, não é? Mas Deus sabia, né? Que um dia eles iriam pedir um rei. Porque desejariam ser como as nações de redor deles. Um dia eles queriam mesmo, não é? Então ele quis guardar-se de que a escolha certa seria feita, incluiu essa
introduções. Veja bem, que significaria Israel na escolha de um rei que o governaria de acordo com a lei de Deus. Então Deus iria escolher, Deus ia apontar quem iria reinar, para que Israel fosse governado de acordo com as leis de Deus. E agora deixa eu ver o versículo, aqui foi um comentário, né? O versículo diz assim, deixa eu ver aqui, o versículo 14 e 15, diz assim, 14. Depois de vocês entrarem, Israel, na terra que o Senhor vosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que tiverem morando lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar como rei das nações vizinhas. Versículo 15. O homem que escolherem para ser o rei, ele deve ser indicado por Deus. Isso é Moisés falando. O homem que for indicado, que for escolhido entre vocês para ser rei, ele tem que ser indicado por Deus. E não é numa urna de eleição, não. Muito bem. O Senhor, né? Não pode ser estrangeiro. Somente um israelita pode ser escolhido como rei. Então está definida essa parte. A escolha tem que ser de Deus. Não é? A escolha tem que ser Deus que tem que indicar. O Israel pode escolher, mas é Deus que indica quem seria o rei. Muito bem. No versículo 17, vamos passar já para o 17, ele diz assim: o rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria a abandonar a Deus. E também não ajuntará para si muitas pratas e ouro. Então o rei não poderia ter muitas mulheres. E nós vemos, irmãos, no capítulo 11 de Reis, primeiro Reis, veja como Salomão, ele já estava completamente desviado. Ele já tinha juntado ouro, prata, já tinha, ele não poderia juntar cavalos, muito cavalo para o seu exército. Ele fez tudo ao contrário. Então nós vemos que no capítulo Salomão, olha bem, capítulo 11, versículo 1, diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e isso além da filha de Faraó, Amonita, Moabita, Edomita, Sidônias, Etéias e as outras também. Você veja que Salomão, ele fazia, como que eram essas mulheres de Salomão? Tudo contra a palavra de Deus. Moisés escreveu uma coisa e ele fez outra. Eu quero ler ainda o versículo 18 aqui, que é muito importante. Olha bem por que Salomão estava desviado. Versículo 17 de Deuteronômio, versículo 18, diz assim: quando o rei começar a governar, então ele mandará fazer uma cópia da lei de Deus, que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Todo livro da lei tem que ter uma cópia
cópia para ele. E versículo 19: e ele terá conseguido essa cópia, deverá ler todos os dias da sua vida. Então o rei tinha que ter uma cópia do livro da lei e lê-la todos os dias. Isso era um mandamento de Deus. Então nós vemos, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, estatuto, para fazê-las cumprir. Não pode ter mulheres. Ele arrumou 1000. Ele tinha que ter a cópia da lei. Não tinha uma palavra da lei de Deus guardada com ele. Lá no quarto dele não tinha cópia da lei. Tinha as mulheres que Deus lhe proibira. As 1000 mulheres que ele negociava. Era negócio que ele fazia. Então ele casava com aquelas princesas. Vamos ver aqui ainda. Louvado seja Deus. No versículo 2, 11:2 de 1 Reis, das nações que Deus, Senhor Deus, tinha, glória a Jesus, dito aos filhos de Israel, claramente: não se case com mulheres destas nações, pois elas desviarão seu coração para os deuses dela. E, no entanto, Salomão se uniu a ela com amor. Olha aí a transgressão da palavra de Deus. Ele não deu ouvido, porque Deus o colocou como rei. Ele achou que era o dono, poderia fazer o que queria. Veja como ele estava desviado, esse transgressor da palavra de Deus. Tudo que Deus mandou fazer, ele não fazia. Mas o que Deus proibiu, isso ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos com a queda de Salomão, no versículo 3. Salomão casou com 700 princesas. Princesa é filha de rei. Porque eles fizeram aliança. Eles faziam aliança, faziam comércio. E ele casava com a filha daqueles reis, tudo idólatra, que tinham seus deuses. E elas vieram com seus costumes. Aquelas princesas endemoniadas, que servia todo tipo de deus satânico. Então nós vemos, louvado seja Deus, e ainda tinha 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Olha o que ele fez com a palavra de Deus, como muitos líderes no dia de hoje. Iniciou seu ministério abençoado, o ministério cresceu, e ele jogou a palavra de Deus no lixo, e faz como se ele fosse o dono do céu, que fosse responsável para levar as ovelhas para o céu. E veja o que eles fazem, igualzinho Salomão fez com Israel. E nós vemos, louvado seja Deus, fez de Israel desviar. Vejam como esse Salomão estava endemoniado. Veja a cabeça desse rapaz que falara com Deus. Veja o que ele fez no início do seu ministério, do seu reinado. Como ele foi exaltado por Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o caso daquela mãe desafortunada com seu bebê, a sabedoria que Deus lhe deu, como ele salvou aquele garoto. Veja que Deus lhe deu o prazer para ele construir o templo, a casa de Deus. Quem construiu a casa de Deus foi Salomão. E quem construiu a casa do diabo foi Salomão. Construiu a templo, a casa de Deus, no monte de Moriá. E veja que ele construiu a capela para os deuses das suas mulheres, no monte das oliveiras, bem em frente ao templo de Salomão, o templo de Deus. De um lado estava no monte de Moriá, o templo de Deus, e do outro lado estava no monte, louvado seja Deus, no monte das oliveiras, estava ali a casa dos demônios. Nós vamos ver isso na Bíblia. Veja o que está escrito na sua Bíblia, no versículo 4 e no versículo 7 de 1 Reis, capítulo 11, e nós vamos ler aqui agora. Veja o que ele faz. Veja a cabeça dele como estava perturbado. Vamos ver o versículo 4. Diz assim: porque quando Salomão estava velho, elas induziram a adorar outros deuses. Esse Salomão que Deus tinha falado com ele, face a face. E vejam, na sua velhice, aquelas para agradar as suas mulheres, que tinham seus deuses. E vejam que elas conseguiram tomar o coração dele, que adorava a Deus, e levou para adorar ídolo. Olha o que esse rapaz fez. E vejam, diz assim: para adorar outros deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Vamos ver o versículo 7. Versículo 7. E Salomão edificou um lugar de culto satânico para Camon, o nojento deus de Moabe, no monte que fica ao leste de Jerusalém, em frente ao altar da casa do Senhor. O mesmo Salomão que construiu o templo com a mão direita, do lado direito, o templo do Senhor, do lado esquerdo, bem em frente, estava a casa de Lucifer, o templo de Lucifer, louvado seja Deus. Aquele jovem, como iniciou o seu ministério, livrou aquele menino daquela mãe desesperada que estava perdendo seu filho. Ele recuperou seu filho, foi um sucesso. Deus mostrou a sabedoria dele para o mundo inteiro. Esse mesmo Salomão construiu um templo em frente à casa do Senhor para os deuses daquela princesa endemoniada. Louvado seja Deus. E ela com seu templo matavam crianças inocentes, crianças que eram jogadas vivas dentro daquele altar, dentro do seu forno, dentro da boca desses deuses. Veja, ele mesmo construiu esse templo em frente, parece que foi para abusar de Deus, em frente à casa do Senhor, em frente ao templo de Jerusalém. Que contradição!
Olha o que ele fez, a festa que ele deu. Olha a festa que ele deu na inauguração do templo. Todo Israel, o mundo estava inclinado ali em Jerusalém para ver essa inauguração maravilhosa. E vejam que ele, louvado seja Deus, passando alguns anos, ele se desviou, fez tudo ao contrário à palavra de Deus. Igualzinho, louvado seja Deus, os pastores líderes de hoje, que tem essa mega concentrações, essa grande concentrações, esse grande trabalho maravilhoso em oferta a Deus. Desce do altar e vai levar mulheres dos outros para o motel. Igualzinho Salomão, louvado seja Deus, saiu de frente do altar de Deus e foi levar o templo de Lucifer, louvado seja o nome do Senhor. Vejam, igualzinho o pastor de hoje, sai do culto maravilhoso, que Deus é glorificado, e sai de lá e vai para o motel. Vai para lá pisar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão escandalizando a palavra de Deus, igualzinho Salomão, louvado seja o nome do Senhor, que tem o título de homem de Deus, mas servem a Lucifer, mas servem aos demônios, louvado seja o nome do Senhor. Quantos pastores que não tem nos dias de hoje? É um escândalo atrás de outro, igualzinho a Salomão, igualzinho ao rei Salomão, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, Deus falou, não tenha muitas mulheres, 5, 10, 15, ele tinha 1000 mulheres. Veja como ele era mulherengo, tudo ao contrário à palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que a Bíblia não encapa ninguém, a Bíblia não põe capa em cima de ninguém. Se a pessoa erra, Deus mostra o erro da pessoa. Então nós vemos que Salomão jogou fora tudo aquilo que Deus lhe dera, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, pode falar o que quiser, mas a Bíblia não fala da sua morte. A Bíblia não fala da sua morte, mas fala da morte do pai dele. Veja a morte de Davi, como Deus rodeou de profeta, e ele passou o bastão para Salomão, esse desviado, desregrado. Louvado seja Deus. Veja o que ele fez com a palavra do Senhor. Ele fez Israel desviar do Senhor, como muitos pastores do dia de hoje faz a sua igreja desviar da palavra de Deus, por causa da sua ambição, por causa do seu não tem honrado chamado que Deus lhe dera. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, o que disse Samuel. Olha, eu vou repetir. Repete, Samuel. Eu queria saber, Samuel, sobre tudo isso que eu falei, Samuel. Olha o que ele vai falar. Vamos ver. Samuel, 1 Samuel 15, 22, que diz assim: o que, evangelista Eugênio, você acha que o Senhor prefere, que Deus prefere? O que você acha, evangelista Eugênio? Obediência ou ofertas de sacrifício? Que você vá com um terno bonito na sua santa ceia,
Defunto também, enterrado com um terno bonito, caro. Mas dentro daquele terno só podridão. É só podre, é um corpo podre. Quantos pastores crentes vão tomar ceia com terno maravilhoso, caríssimo, e veja, dentro daquele terno está um corpo podre, servindo a Lucifer, servindo ao demônio, que fica escandalizando a palavra de Deus. Eu estou falando isso para quem deve, não para quem não deve. Para quem deve, que está cheio de pastor safado, sem compromisso, escandalizando a palavra de Deus, desonrando o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O que você acha que Deus prefere? O que você acha que Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Eis que obedecer a Deus é muito melhor do que sacrificar ovelhas, ou levar o seu sacrifício, as suas ofertas, enganosa, pensando que Deus vai ser comprado com as suas ofertas, com a sua aparência falsa. Deus conhece o coração, Deus conhece a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para completar, diz mais ainda, porque a rebelião contra Deus é tão grande como o pecado de feitiçaria. A rebelião contra Deus é tão grande como ser um feiticeiro, que nem, louvado seja Deus, Salomão me encheu frente do templo da casa de Deus de centro de macumba, desses deuses macumbeiros, desses feiticeiros, daquelas princesas, louvado seja o nome do Senhor, endemoniadas. E vejam que fez o rei desviar da palavra de Deus, mas ele sabia, porque Moisés deixou escrito, Moisés deixou ele alertado. Na posição de rei, ele tinha que ter uma cópia do livro que estava ali junto com o sacerdote levita. Mas não, do lado dele não tinha cópia nenhuma da lei de Deus, mas estava cheio de princesa endemoniada, vagabunda. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salomão não fez nem um pouco de inveja para os dias de hoje, para esses pastores que ficam enganando nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não faz nem um pouco de inveja para esses pastores descompromissados com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, para nós fecharmos a mensagem, Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: o que eu quero, evangelista Eugênio, que vocês amem, e não que me ofereça um sacrifício. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Um coração puro, um coração sincero,
diante de Deus. Nós, na posição de crente, temos que ser sinceros, fiéis a Deus. Nós ouvimos o chamado, foi para servir a Deus e não para escandalizar o nome de Jesus Cristo. Ele deu o Espírito Santo para nós. Nós não podemos escandalizar esse santo nome. Louvado seja Deus. Se você está no Evangelho, porque foi chamado por Deus, nós temos que honrar o nome do Senhor. E que em tudo o nome do Senhor sejas glorificado. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém, Jesus.